Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda. Olá, estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda semana você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, entretenimento, tecnologia e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que sempre desperta curiosidade: tecnologia para o setor de viagens. Principalmente neste período onde as pesquisas indicam que as pessoas estão em busca de experiências exclusivas e mais personalizadas, experiências com significado. Portanto, hoje vamos conhecer um aplicativo que apresenta soluções inéditas aos viajantes. Eu estou falando do Local. O nome já é bem sugestivo e o nosso convidado é o Rui Santoro, CEO e fundador do Local. Rui, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo. Obrigado. O Rui é português, no entanto está em Miami, já morou na Espanha, já morou no Brasil. Gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história como empreendedor, Rui, para que nossos ouvintes possam te conhecer um pouco melhor. Eduardo, obrigado pelo convite, é uma honra e um prazer enorme estar na Brasil Travel News, neste podcast que já é um podcast de referência no setor do turismo para os brasileiros, e hoje vamos falar um pouco realmente da tecnologia aplicada ao turismo, não é? Às travels. Então, eu venho de uma experiência de viver alguns anos em Ibiza, onde construí a minha própria empresa de barcos, de alocação de barcos, e em 2019 eu percebi que ao longo dos últimos anos as pessoas chegavam a Ibiza e chegavam à ilha muito perdidas sobre o que fazer, onde ir, com quem estar, e a verdade é que é esta, Eduardo, a experiência que nós temos de uma cidade quando a visitamos é muito a ver com os olhos de quem nos mostra a cidade, é muito do perrengue que nós temos ou não. Então, os guias sempre foram muito importantes numa cidade, e estes guias muitas vezes não têm um fit connosco, não têm um match connosco. A Local foi criada para poder conectar pessoas que queiram a mesma, que procurem, tenham os mesmos valores, que tenham o mesmo perfil de turista ou do local, neste caso na cidade, e para que a experiência realmente seja o mais proveitosa e que o pouco tempo que às vezes estamos numa cidade dê para fazer o máximo de coisas que tenham a ver connosco, não é? Então, eu acho que o fato de você ser, assim, considerado um cidadão do mundo, morou no Brasil, morou nos Estados Unidos, morou na Europa, eu acredito que as pessoas sempre te procuraram muito para pedir indicações. Sem Onde dúvida. Se hospedar, o que comer, que festa frequentar. Então, acho que foi um pouco do seu estilo de vida que você acabou aplicando nesse negócio. Como é que foi? Exatamente. Todos nós já vimos no Facebook os grupos de galera pedindo indicação. Estou indo para Roma, onde é que me aconselham? Estou indo para Lisboa, o que é que eu posso fazer? Todo mundo fica meio perdido quando vai. A internet mente muito sobre as coisas. Há aplicativos hoje, como o TripAdvisor, a galera paga para estar no top of mind, para aparecer em primeiro. Não é a verdade. A verdade é de quem nos mostra a cidade. A verdade é de quem vive na cidade. Não há ninguém que conheça tão bem Lisboa quanto quem vive lá. Não há ninguém que conheça tão bem Roma quanto quem tenha nascido em Roma e vive há 30 anos em Roma, não é? Onde come aquela pizza, forno a lenha, uma mesa de madeira para 4 pessoas, está a porta fechada. Este local knowledge, este conhecimento local é só de quem vive na cidade. E hoje o que eu vejo é tanta desinformação, estamos a viver uma era do fake, estamos a viver uma era em que as pessoas ficam tão baralhadas, não sabem em quem acreditar, em que site ouvir, não é? Que tem que haver uma conexão real com quem vive na cidade, e para isso serve a Local. A Local cria oportunidades de emprego para quem vive na cidade, neste caso as pessoas de Miami, onde a Local agora foi lançada, com tecnologia brasileira. No último ano eu vivi em São Paulo, há 5 anos que vivia no Rio, durante a época de verão, não é? Quando terminava a minha season em Ibiza. O Brasil tem alguma da melhor tecnologia do mundo, é incrível
como as mentes brasileiras estão a mudar o mundo do ponto de vista tecnológico. É incrível como as maiores companhias do mundo, como Uber, Facebook, Google, contratam em São Paulo e no Brasil. É um grande orgulho. Eu sou casado com uma brasileira, sou brasileiro também já, e é um orgulho tremendo para mim poder levar a bandeira do Brasil tão alto. Hoje estamos aqui na Brickell, no escritório, no headquarter da Locally. A bandeira do Brasil está aqui bem pendurada à minha frente e fico muito orgulhoso porque estamos a mostrar ao mundo que o Brasil não é só carnaval e praias bonitas. O Brasil também é inteligência, também é em tecnologia e adequado ao turismo, porque a Local vai realmente ajudar muito quem vai viajar para uma cidade, seja em busca de uma babysitter, de um personal trainer, de alguém para fazer uma trilha, não é? Eu tenho bastantes exemplos concretos, Eduardo, e desculpa se estou a falar muito, porque é importante que a minha voz seja ouvida. Eu acredito que na semana passada estive a falar para algumas dos principais canais brasileiros, não é? Quando deu aquela pane do Facebook. Eu tenho uma visão muito clara sobre o que é que vai acontecer a seguir. Vai haver uma diversificação das redes sociais. Eu acredito que quem gosta de política está numa rede social, quem quer falar de desporto está noutra rede social, quem quer falar de turismo está na Local. As pessoas vão começar a encontrar a sua tribo. Nós não temos que estar no Facebook, que hoje... eu tenho saudades do Instagram quando era só fotos de pais de viagens. Quem se lembra do início do Instagram? Era fotos bonitas de viagens. Hoje é política, é manifestações. Eu não quero ter nada a ver com isso. Eu não gosto de política. Eu quero ver fotos de viagens, lugares que me façam transportar, lugares bonitos, não é? Eu não quero estar a ver a comida dos outros. Então, eu acredito que os próximos passos é que as pessoas começarem a encontrar a sua rede social e que a Local é uma rede social que, além de gerar emprego, vai gerar conteúdos sensacionais para quem visita uma cidade. Perfeito. Você tocou num ponto muito interessante, que é essa questão de fake news. Realmente a gente vive num momento onde é muito fácil para que as pessoas compartilhem o que elas quiserem. Elas podem criar qualquer informação, compartilhar, dependendo do número de seguidores que elas têm em determinada rede social, essa mensagem vai alcançar realmente muita gente, acabar impactando todo um segmento. É importante você tocar nesse ponto, porque é realmente uma bandeira que a gente carrega muito forte dentro da Brasil Travel News, dentro do grupo, que é buscar informação com quem realmente faz o turismo acontecer, com pessoas que estão trabalhando no dia a dia, fazendo o turismo acontecer e não simplesmente compartilhando uma imagem ou uma informação em busca de números. Por isso que os nossos convidados aqui são muito bem selecionados e a gente gosta muito de ouvir essas histórias, ouvir um pouco da sua experiência pessoal para que os nossos ouvintes sejam impactados de uma maneira positiva e, acima de tudo, real. A gente quer sempre trabalhar com a verdade. Apenas ressaltando e trazendo agora a palavra verdade como destaque na nossa conversa, eu gostei muito de você falar que a verdade é de quem vive lá. E eu também sempre acreditei muito nisso. Em todas as minhas viagens, eu faço questão de sentar, bater um papo com um local, que mais uma vez eu ressalto aqui que o nome é bastante sugestivo. Quando você senta com um local, quando você vai num restaurante, você tem a chance de ir para Portugal, bate um papo com o garçom, bate papo com a camareira do seu hotel. Quando você bate papo com um local, você passa realmente a ver um determinado país com um olhar diferenciado. Então, eu queria que você contasse um pouco para nós sobre essa sensibilidade que você teve, que não são todos os profissionais da nossa área que têm, de entender a importância dos locais, e daqui a pouco a gente entra nessa questão de oportunidades e geração de emprego. Eduardo, obrigado por esta oportunidade. Não é? Eu vivo uma vida muito low profile, muito dedicada à minha empresa, tecnologia, não me exponho para qualquer meio de comunicação, não me exponho nas redes sociais, uso o Instagram para ver a minha família e os meus amigos, não faço negócios nas redes sociais, não sou influencer, não quero nunca ser, e eu vejo algumas coisas a acontecer, não é? E desculpem ser tão direto e tão pouco político nisto, mas é assim que eu sou. Eu vejo Noronha, por exemplo, uma blogueira, de braços abertos no pôr do sol, Deus no comando, isto é que é o melhor sunset, eu é que conheço isto. Não és tu que és blogueira, conheces isso, é o Zé
O Zé lá de Noronha, com uma katana do metro, que vive lá descalço, nasceu em Noronha, ele é que sabe a melhor trilha. Só que o Zé não tem Instagram, nem tem 1 milhão de seguidores. Perfeito, isso é muito Tem que se dar interessante. valor, tem que se começar a dar valor. Nós estamos a viver no mundo dos influencers, no mundo dos blogueiros, e eu com todo respeito a toda a gente, não me identifico só, não é? Tenho direito de não me identificar, mas para mim o verdadeiro influencer é a pessoa que vive lá, é a pessoa que conhece aquela trilha, é a pessoa que acrescenta realmente à sua cidade. Eu fui para o Nordeste há uns tempos, e o cara perguntou-me o que é que eu queria comer, eu disse, quero comer um peixe assim, o cara pegou no barco e foi buscar o peixe. É realmente, isso são experiências únicas e inéditas e que vem muito na esteira dessa nova procura. A gente que estuda turismo, a gente analisa o comportamento do viajante e ponto positivo de tudo isso, Rui, é que as pessoas realmente elas estão buscando experiências como essas que você já visionário analisou lá atrás. Hoje as pessoas, sim, estão em busca de experiências mais exclusivas, experiências com significado, principalmente quando a gente fala de temas como sustentabilidade, inclusão, temas que antes estavam um pouco esquecidos, hoje estão na pauta. Antes de escolher um destino, esses viajantes mais focados e eles realmente se preocupam se esse destino faz algum trabalho social, se eles têm projetos de inclusão, se eles têm projetos para apoiar a comunidade local. Isso realmente está transformando, é o que a gente destaca como ponto positivo da pandemia, que só trouxe tragédia, infelizmente, para o nosso setor, mas o ponto positivo é realmente essa transformação na mentalidade dos viajantes. Então, aproveitando o gancho, a gente vê que o local tem exatamente tudo isso. Você tem ali as experiências, os guias, os serviços. Conta um pouco para nós sobre a plataforma em si. A plataforma pode ser feito download na Apple Store ou na Google Play, de qualquer lugar do mundo, escrevendo Local Best Friend. E o que é local? Ninguém, Eduardo, gosta de chegar a uma cidade e sentir-se turista. Não acredito que alguém diga, eu gosto de ser turista aqui. Ninguém gosta. Todo mundo gosta de ser local. Eu conheço aquele lugar que o meu amigo me leva, eu tenho aquele meu cara que me resolve, eu chego na fila, já nem fico na fila, passo do lado da fila na balada. Todo mundo gosta de ter acesso. Acesso custa dinheiro, acesso custa relacionamento, mas todo mundo quer ser bem tratado. Todo mundo, não é? Todo mundo quer ser tratado como de viagem, como é tratado na cidade onde mora. Simples assim. Então, a Local permite isso. A Local, você chega a Miami, neste caso, fez download do aplicativo no Rio de Janeiro, no Brasil, no aeroporto, vem para Miami, vê os locals disponíveis em Miami. Temos locals em 4 categorias: noite e lifestyle, desporto e natureza, cultura e arte, food and drinks. E você diz, eu sou uma pessoa mais de cultura e arte. Eduardo, gosto de cultura, arte, quero ver aquela exposição mais difícil de ver. Reserva um cara na Local, uma menina, que legal, paga o valor dela a hora e ela vai cuidar de você totalmente 100%. Vai colocar você nas exposições, vai mostrar os grafites, vai falar sobre a cultura, como é que Miami foi fundada, tudo isso. Ou você quer um personal trainer, vai no aplicativo, resolve um personal trainer, uma aula de yoga, ou quer um cara para sair, uma balada, para não ter que ficar na fila, não sabe qual é a balada que está acontecendo. Então a Local conecta o local knowledge, o conhecimento local, com quem está visitando a cidade. Impulsionamos a economia, melhoramos uma experiência para o utilizador e criamos emprego. Isto é a grande vantagem da Local. E outra coisa, a Uber, eu gosto de dar alguns exemplos que aconteceram no passado para tentar explicar melhor o que eu estou a tentar aqui fazer e a minha equipa está a tentar fazer. Todo mundo chegava ao Rio de Janeiro, pagava um táxi e era roubado. Então, se falasse uma língua estrangeira, já se tinha ferrado. A Uber veio resolver isso. Preços tabelados, controle dos táxis, todo mundo paga o mesmo na mesma viagem. Ou seja, a Uber veio eliminar muitos problemas. O guia turístico, hoje, em lugares turísticos, é a mesma coisa. Nós vamos para Cuba, o cara tenta ganhar um pouco mais, tirar vantagem, ver se a gente está perdido, se não, um pede 50, outro pede 70, outro pede 100. A gente não sabe se o cara é bom ou não é? Na Local há segurança, eu reservei através da plataforma, paguei, coloquei o meu cartão de crédito. Se eu não gostar da experiência ou se a experiência não for boa, eu posso cancelar a experiência e ter o meu dinheiro de volta.
O nosso software faz o tracking do local e do traveler e sabe exatamente se eles estão juntos, se a experiência está a ser corretamente feita ou não. Então, toda esta segurança para quem chega numa cidade, e no caso de muitas mulheres que viajam sozinhas, que têm um pouco medo de chegar em alguns países da América Central, países um pouco mais diferentes, e têm medo de que aconteça alguma coisa. Então, reservando através da Local, é reservando com segurança e tendo uma experiência segura e credível. Depois, a Local não vende influencers, nem blogueiros, a Local vende pessoas reais. Você vê os comentários de quem já esteve com aquele Local, vê a pontuação que o Local tem, vê as fotos que o Local foi pondo, os trabalhos que ele foi pondo, os vídeos que ele foi pondo para promover o seu trabalho como Local numa das diferentes categorias. Então, nós vendemos aqui credibilidade. E uma coisa muito importante, tempo é dinheiro. E quando nós viajamos, nós não queremos perder tempo. Queremos fazer coisas boas que acrescentem a nossa viagem, que nos tornem experiências memoráveis para sempre. Não é? Então, nós queremos alguém que nos pega às 10 da manhã, fez tudo, já reservou, já tratou, já cuidou e nos entrega às 6 da tarde e a gente diz, uau, eu vivi um dia sensacional, sem perrengue. Esta é a palavra, sem perrengue. Exato, isso tudo vai muito de acordo com o que as pessoas realmente estão procurando nessa retomada do turismo no Brasil, na Europa e no mundo. Otimização, as pessoas estão cada vez mais valorizando o seu tempo, selecionando onde buscar essa informação, porque como a gente falou, antes a informação ela estava muito generalizada, sem riqueza de informação, sem riqueza de conteúdo. Hoje a gente sabe que essa pandemia ela chegou para passar realmente uma peneira no setor do turismo e os que sobreviveram são realmente os bons e os fortes que estão levando conteúdo de qualidade e, acima de tudo, experiências de qualidade. Eu gostaria também de saber, Rui, por que Miami? Por que você escolheu a cidade de Miami para dar o start nesse projeto? Então, a Local, em setembro, os primeiros meses a Local, o primeiro pitch, a primeira apresentação da ideia do conceito Local foi em novembro de 2019 em Lisboa, no Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Após isso, a Local foi incubada durante 7 meses em Portugal, onde eu estive durante o início da pandemia, fevereiro de 2020 até julho de 2020, e nessa altura, em julho de 2020, a Local foi investida por alguns acionistas brasileiros e tínhamos finalmente tecnologia de ponta e foi por isso que eu mudei para o Brasil, mudei para São Paulo, onde a minha esposa é natural, e ficámos lá até maio. Em maio, ficámos na verdade até junho, mas em maio, final de abril, maio, os acionistas da empresa, hoje a Local tem acionistas de muito peso dentro da estrutura, alguns bem famosos até, e nessa altura, final de abril, maio, o Brasil continuava fechado, máscaras, social distance e Miami nada estava fechado. As festas funcionavam, sem máscaras, todo mundo aqui. Miami recebe 25 milhões de turistas e nós achávamos que o board de acionistas achou que Miami e Estados Unidos seria um bom lugar para testar o produto, para fazer a prova de conceito. Aí organizámos a estrutura da empresa, né? A tecnologia, muito já trabalhava em home office e eu me decidi mudar para os Estados Unidos em junho, no final de junho, mudei-me para os Estados Unidos e a Local hoje é uma empresa americana, depois destes 3 meses de muita burocracia, muito legal. A Local é uma empresa americana com tecnologia brasileira, com muitos funcionários tanto em Portugal como no Brasil, onde temos escritórios, Portugal e Brasil, tecnologia, e aqui em Miami temos a mesa de operações e temos toda a parte de recrutamento de locals. Esta é a primeira cidade e logo vamos voltar ao nosso Brasil e criar muitas oportunidades também em São Paulo, no Rio, no Nordeste, onde os locals vão fazer também uma grande diferença. Perfeito. A gente sabe que recentemente foi anunciada a reabertura de fronteiras com os Estados Unidos. Inclusive foi anunciada numa data muito especial. Estávamos todos os profissionais do setor reunidos em Las Vegas, no centro de convenções, acompanhando o International Powwow, que é o maior e mais importante evento de turismo aqui nos Estados Unidos. No primeiro dia de evento foi aquela vibe de reencontro.
e de muitas dúvidas. No segundo dia de evento foi quando tivemos a notícia em primeira mão da questão da reabertura de fronteiras, uma notícia que certamente transformou todo o International Powwow, transformou toda a pauta e, obviamente, que trouxe muito otimismo para as reuniões, para as entrevistas e para todo o material que a gente vem produzindo desde então. Eu gostaria de saber o que mudou dentro da Local e o que mudou na sua vida desde o anúncio da reabertura de fronteiras com os Estados Unidos, uma vez que você está aqui agora. Bem, a Local hoje, 70% dos nossos locals falam português. Isso é muito importante. Hoje temos cerca de 100 locals cadastrados na plataforma. A nossa curadoria de local é algo que somos muito exigentes. Só temos pessoas dentro do aplicativo como locals que são realmente boas e pessoas que acrescentam à sua cidade, à cidade de Miami. Por outro lado, todo mundo pode ser traveler. Não é? Todo mundo que nos está a ouvir agora pode fazer download do app, cadastrar-se como traveler e começar a reservar locals para as atividades que pretendem em Miami. Mas ser local é algo que nós somos muito, muito exigentes. E hoje temos locals muito bem preparados para receber os brasileiros e os europeus, porque não só o mercado brasileiro vai abrir dia 8, mas também o mercado europeu. Há muitos europeus que estão desejosos de vir aos Estados Unidos. Miami vai ser a bola da vez, já está a ser a bola da vez, não é? Basta ver que se tornou a segunda cidade mais cara para viver nos Estados Unidos, ultrapassando a Califórnia. Todo mundo quer estar aqui, os maiores eventos estão a acontecer na Flórida, de música, de cultura, e hoje esta Miami que os brasileiros vão encontrar é uma Miami bem diferente da que encontraram em 2019, quando ainda estava aberto. Miami mudou, e tudo muda, é muito interessante, porque basta ficar 3, 4 meses fora de uma cidade que ela muda os lugares, muda as baladas, muda os restaurantes, abre um, fecha outro, muda a tendência. E hoje os brasileiros que nos estão a ouvir podem ter na Local um amigo, não é? Que é isso que a Local é. A Local oferece amigos, oferece pessoas para ajudar na experiência, para reservar as melhores mesas, para dar as melhores festas, para criar as melhores experiências, mas vão encontrar uma Miami muito diferente. Já todos nós sabemos da inflação, mas não é só isso. Vão encontrar uma Miami que está muito virada para o evento privado, uma Miami que está tornando, e foi isso que a pandemia trouxe, sabes, Eduarda? Se tu me perguntasses, não é, o que é que a pandemia trouxe do mundo do turismo, a pandemia trouxe... as pessoas estão a gostar destas festas privadas, da última hora, de ficar meio undercover, sabes? Eu vejo os meus amigos que fizeram muitas clandestinas na pandemia, todo mundo sabe o que aconteceram, que não precisam de fazer clandestinas agora, mas estão fazendo, porque ficou legal esta coisa do quem vai, não tirar fotos. O mundo está a caminhar para uma onda de privacidade. O bom já não se quer partilhar, quer-se para nós. A galera já está querendo desligar o celular numa festa e, no photos, vamos guardar este momento para nós, vamos manter isto para nós. As pessoas estão começando a chegar à conclusão de que a nossa maior riqueza é a nossa singularidade, é o nosso momento que é a nossa maior riqueza. É o momento que estamos connosco, é o momento que não temos que partilhar nas redes. Houve uma altura que se não partilhássemos na rede é porque não estávamos a viver, não é? Tu sabes disso. Tinha que viajar, tinha que partilhar, porque senão não é? Era um problema com nós mesmos. E esta pandemia ensinou, quem não aprendeu também não aprende mais, mas esta pandemia nos ensinou a vivermos com nós mesmos, a vivermos sem partilhar, a vivermos, não preciso de partilhar esta viagem, eu estou curtindo tanto, estou enriquecendo tanto como pessoa, que eu não preciso estar a postar, estou bem, estou feliz. E esse é o nível de autorrealização que as pessoas estão a começar a construir e que eu vejo aqui muito nos Estados Unidos já acontecer. Isso é muito curioso. Antes da gente gravar a nossa conversa aqui, a gente estava falando um pouco sobre destinos que são inexplorados num determinado momento e que daí eles passam a ficar conhecidos entre determinadas comunidades e muito badalados. E você citou alguns exemplos, como Tulum. A gente pode citar exemplos pelo Brasil, São Luís do Maranhão, aquela região de Atins também,
extremamente pouco explorada e que hoje a gente já encontra muita gente, um fluxo de turistas muito grande. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão de destinos que passam de inexplorados e que eu posso chamar assim de habitados por um público extremamente exclusivo, que dependendo da situação, ele passa a ser muito explorado pela grande massa. Como é que você analisa essa mudança desses destinos de inexplorado para os mais procurados, top 5 das listas de destinos procurados no Brasil, por exemplo? Eu, Eduardo, não sei se algum dia vou ter a oportunidade de fazer chegar... tudo isto é uma construção de quem é o Rui Santoro, daquilo que eu penso. Eu acredito que se alguém neste momento nos está a ouvir ligado ao Ministério do Turismo, que pegue no telefone e que me ligue para eu poder ajudar um pouco, porque o Brasil é talvez o país mais bonito do mundo. O Brasil tem tudo. O Brasil tem tudo, não só não tem neve, né? Este inverno até teve um pouco de neve no sul, mas o Brasil tem tudo. O Brasil tem, muita gente procura Tulum e a Riviera Maia pelo xamanismo, pela questão dos maias, pela questão mais mitológica e mais de rituais, de energia, tudo isso. O Brasil tem isso também, o Brasil tem algumas das tribos indígenas mais antigas do mundo. O Brasil tem as praias desertas incríveis, mas não dá para fazer turismo no Brasil, não dá para chamar os europeus para o Brasil, os japoneses, porque o Brasil tem que fazer uma formação dos seus ativos, que são as pessoas, tem que começar a falar inglês rapidamente, tem que haver um investimento em formar as pessoas para o turismo e para elas estarem preparadas para receber e depois promover o Brasil junto do que é os grupos que decidem. Estes grupos de influência, não é? Desde música a grupos de influência de pessoas que construíram Ibiza, que vão para Mykonos, chamar as principais brands para irem para lá, convidar, criar os principais grupos hoteleiros a ir, dar terreno e dizer criem aqui o vosso habitat, criem aqui a vossa vibe. Então, isto é o que eu acho que é preciso fazer no Brasil e o Brasil tem tudo para explodir nos próximos anos quanto a turismo. É o dinheiro mais fácil de entrar no país, é o dinheiro através do turismo e o Brasil tem rapidamente que se tornar um dos países mais turísticos do mundo. 10% do nosso PIB mundial, e é importante você falar nesse assunto. Nós fizemos recentemente uma entrevista com Vinícius Lumertz, secretário de Turismo do Estado de São Paulo, e ele fala muito sobre capacitação e ele sempre toca em 2 pontos fundamentais para a retomada do turismo, que é a questão de estruturação e promoção. É preciso estruturar, como você falou, e mostrar para os brasileiros e mostrar para os gringos que o Brasil tem tudo isso que você falou e muito mais. De norte a sul, eu também sou fã do nosso Brasil. Eu acho que a gente tem muito a ser explorado e muito a acrescentar para a humanidade em geral. Rui, a gente está se aproximando aqui do final do nosso bate-papo. É sempre muito legal ouvir histórias de empreendedorismo. Os nossos ouvintes adoram conhecer principalmente a parte dos challenges, os desafios. Então, você estava nesse evento de tecnologia em novembro de 2019, poucos meses depois, a pandemia estourou no mundo. Como é que foi para o Rui esses desafios que a pandemia gerou para o mundo? Como é que foi na sua vida? Como foi encarar essa pandemia no momento de ter um projeto tão grandioso, tão magnífico, voltado para um setor que estava 100% paralisado? Então, Eduarda, para mim foi, por um lado foi difícil, a minha empresa de barcos, a Waterine, parou, não é? Em 2020, foi duro, foi muito difícil, mas também foi por a Waterine ter parado e eu ter-me visto meio perdido no que fazer, que eu mergulhei no mundo da Local. A Local era um projeto, era uma ideia e eu transformei esta ideia numa realidade e num aplicativo que hoje transaciona dinheiro. Um aplicativo que hoje ajuda muitas pessoas aqui em Miami já a pagar as suas contas e a ter um rendimento extra. Não é? Isto, para mim, é o meu maior orgulho. Eu tenho um objetivo e digo à minha equipa que nós vamos ficar conhecidos como a startup que criou 1 milhão de oportunidades, 1 milhão de empregos. Nós queremos ter 1 milhão de locals no aplicativo trabalhando e acrescentando às suas cidades. A quarentena fez-me a mim refletir muito
Casei-me na quarentena também, em dezembro de 2020. Casei-me de máscara, é algo que também ficou marcado na minha história, mas foi um virar de página, porque eu fiz uma imersão muito profunda e projetei-me o que é que seriam os meus próximos 5 e 10 anos. E estes próximos 5 anos é realmente criar 1 milhão de postos de trabalho, 1 milhão de oportunidades, abrir a Local, tanto na América, que já abriu, como na América do Sul na América do Centro, irmos para a Europa em maio, vamos abrir o escritório principal de Barcelona já em maio, onde vamos abrir uma série de cidades também aí, criar uma série de oportunidades, e o que hoje eu quero, da mesma forma que a Uber acabou com a palavra táxi, já ninguém chama um táxi, chama um Uber, a Local vai acabar com a palavra concierge. Já ninguém vai pedir um concierge, a galera vai ter o seu local. Sabes, Eduarda, quando tu fores para Roma, vais ter o teu local em Roma. Quando fores para Paris, tens a Amélie que te cuida em Paris. E nós vamos nos conectar muito mais. Quando o caminho do Mark Zuckerberg e de algumas big tech companies, está a ser o metaverse, está a ser cada vez mais isolar as pessoas, querem fechar as pessoas nos seus quartos, os jovens que hoje já ficam fechados, agarrados à PlayStation e ao videojogo, querem ainda mais enfiá-los no mundo de realidade virtual, que eles fiquem fechados num quarto a viver o que é uma mentira. Eu e a Local queremos conectar pessoas e queremos que as pessoas saiam de casa, que viajam, que se abracem, que se riam juntas e que partilhem momentos juntos. Eu não acredito no mundo. O mundo, inevitavelmente, eu não consigo parar, inevitavelmente estamos a caminhar para um metaverse world. Daqui a 3 dias, Mark Zuckerberg vai anunciar na conferência do Facebook anual a mudança de nome Facebook. Vai ser realmente um metaverse world. As pessoas vão começar a conectar-se umas com as outras e cada um em países diferentes. Eu não quero isso. Eu quero que as pessoas conectem pessoalmente. Eu quero reservar, que ainda hoje reservei aqui ao final do dia, uma aula de yoga em Miami, ao pôr do sol. Eu quero isto. Eu quero ver alguém à minha frente. Eu quero sentir o contacto humano. Nós temos que combater todos juntos e as viagens são para isso. As viagens são para... Não é? Viajar é a única coisa que gastamos dinheiro e que nos torna mais rico. As viagens são para conectar, são para viver experiências, são para criar memórias. Tenho uma frase minha que digo muitas vezes: collection moments, not money. E moments é isto: colecionar viagens, colecionar amigos, colecionar experiências. É o que nós levamos desta vida. Isto é o caminho que eu quero seguir. Eu criei tecnologia para aproximar pessoas e não para distanciar pessoas. Perfeito, Rui, isso é muito incrível. Eu já deixo o convite aqui para os nossos ouvintes, leitores, localbestfriend.com. Por lá vocês encontram mais informações. Essa entrevista, como vocês sabem, também será publicada no portal da Brasil Travel News, brasiltravelnews.com.br. Continuem enviando suas mensagens para nós. É sempre um prazer me comunicar com vocês por lá, através do redação@brasiltravelnews.com.br. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conhecer um pouco mais sobre o Local, tiverem alguma pergunta para o Rui, pode encaminhar para a gente, que a gente passa direto para ele ajuda a gente a responder. É muito bacana, Rui, compartilhar um pouco da sua história e saber que você está caminhando na mesma esteira que nós, conectando pessoas com propósito, trazendo experiências únicas, experiências com significado, utilizando a tecnologia por um bem muito maior. Eu também gosto de citar muito aqui a frase de um grande amigo nosso, Brian Kramer, que ele nos ajudou muito nesse período de pandemia a entender o que é nos comunicarmos para o B2B ou para o B2C. E ele fala que a gente se comunica de human to human, age to age. Então é muito interessante conhecer histórias de empreendedores como você, que também estão preocupados com o ser humano, não apenas com números, não apenas com a tecnologia, e sim com experiências memoráveis. Rui, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Eduarda, a todos os ouvintes, um forte abraço. E foi a primeira de muitas, tenho a certeza. Perfeito. Fica por aqui, pessoal, mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem, a gente volta com muito mais. Até lá! A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação: Eduarda Miranda.